O STF decide sobre redes sociais, pelo menos sobre aspectos do assunto até agora. Um julgamento envolvendo as Big Techs que efetivamente pode mudar o paradigma e já está mudando o paradigma de como se lida com as redes sociais no Brasil chegou hoje a uma maioria de 6 votos a 1 para responsabilizar ou para permitir responsabilizar as redes sociais sobre conteúdos de terceiros. Isso também significa, essa decisão, que o Marco Civil da Internet, o seu artigo 19, não estarão mais válidos seguindo adiante, e as redes sociais poderão ter de remover postagens sem ordem judicial. A gente vai desdobrar alguns dos detalhes do caso, cujas imagens, as falas dos ministros também têm circulado pela internet. Passamos ainda nas nossas coberturas especiais de hoje pelo Oriente Médio. O Irã e os Estados Unidos devem ter uma nova rodada de discussões nucleares no domingo. Eles já estão indo à quinta, sexta, sétima rodada dessa discussão, mas essa tem algumas particularidades interessantes. Uma mudança de retórica. Pete Hegseth falou no Congresso que armas antidrone que estavam indo para a Ucrânia agora estão indo para o Oriente Médio. Trump também falou sobre a questão de um ataque israelense ao Irã em termos muito mais brandos do que vinha falando anteriormente. Há uma movimentação para que as pessoas que estão no Oriente Médio, funcionários americanos, possam sair de lá. Tudo isso no encalço dessas negociações. E hoje a Agência Internacional de Energia Atômica fez a sua declaração mais contundente quanto ao Irã estar enriquecendo o urânio de forma ilícita, não monitorada, nos últimos 20 anos. A gente vai passar por toda a circunstância da tensão nuclear no Oriente Médio. Isso e mais, vindo adiante. Eu sou Marcos Chotkes, editor, bem-vindo ao Epoch Times Brasil. Curta, comente, compartilhe, esse é o Diante dos Fatos. Hoje também vou fazer um adendo. Tem vezes em que a pontualidade escapa por algum motivo. Hoje foi demais, mas trago uma justificativa ao público de que houve uma instabilidade aqui com os softwares, com o equipamento. A gente ficou tentando resolver. Chegamos a pensar que não seria possível ir ao vivo mesmo mais tarde, mas conseguimos a solução e estamos no ar. Muito bem, essas são as duas pautas principais que vêm adiante. Antes, como já é de costume, nós vamos então às nossas manchetes do Brasil e do mundo, a começar por atualizações quanto ao que acontece nas manifestações em Los Angeles. Você tem acompanhado aqui a nossa cobertura especial a respeito do assunto, das manifestações que acontecem nos Estados Unidos. Começaram na sexta-feira, se tornaram violentas no final de semana. Há agora alguns outros focos, algumas outras cidades onde já há protestos e mega manifestações, com uma vasta rede de organizações comumente financiadas por bilionários. A gente fez a cobertura especial, os cortes estão aqui no canal para quem quiser conferir os detalhes. Bem, mais protestos são convocados então para o sábado. Agora a gente tem as seguintes novidades. Mais fuzileiros navais estão presentes então em Los Angeles. A gente tem essa presença que agora já totaliza pelo menos 700 fuzileiros navais e 4.000 soldados da Guarda Nacional enviados pelo presidente americano Donald Trump sem o consentimento, sem o pedido do governador. É a primeira vez em 60 anos que isso acontece. Os números então, 700 fuzileiros e 4.000 soldados da Guarda Nacional. As novidades são que os fuzileiros ainda passam por treinamento para lidar com os tumultos e podem agir somente em situações específicas, mas estão com o poder de deter, então, manifestantes, deter pessoas que sejam os supostos criminosos na rua e dá-los à polícia. Eles não podem prender diretamente, mas podem deter temporariamente para ceder eles à polícia. A prefeita Karen Bass também está, então, com um toque de recolher em Los Angeles, pelo momento, conforme se lida com a situação emergencial. Enquanto isso, existe também um debate judicial a respeito do assunto. O governo dos Estados Unidos está contestando na justiça um pedido da Califórnia para limitar a atuação de tropas federais em Los Angeles. Em um documento, o Departamento de Justiça afirmou que só o presidente pode decidir sobre o envio de militares para proteger agentes e prédios federais. Esse foi o motivo, então, do despacho das tropas. Por outro lado, a Califórnia alega que a medida de Trump viola leis que proíbem o uso de tropas em funções policiais. O caso está sendo analisado nesta quinta-feira, a gente aguarda ainda algum resultado ou se o julgamento deve se estender por mais dias. Isso é parte de um conflito mais amplo de uma série de disputas judiciais que o governo tem na justiça. Um dos governos mais processados da história dos Estados Unidos, se não for o mais, a gente atualizou esses dados em abril, até lá ainda era, agora a gente ainda tem que fazer o novo comparativo. Bem, partindo agora para assuntos internacionais, bem, já estamos, mas para a Organização das Nações Unidas, para assuntos coloquemos aí com mais participantes internacionalmente, a gente tem o seguinte: a Assembleia Geral da ONU está votando uma resolução que exige cessar-fogo imediato, incondicional e permanente na faixa de Gaza. Uma proposta que vem depois que os Estados Unidos vetaram um texto semelhante no Conselho de Segurança há algum tempo atrás, semanas atrás. A questão dos Estados Unidos era também, por isso, não endereçar algumas preocupações de segurança de Israel, a questão dos reféns, entre outras, de forma que era considerada adequada.
Essa resolução, as resoluções não têm o que eles chamam de efeito vinculante, ou seja, que tem uma obrigação legal que coloca o país na posição de ter de agir de determinada forma, mas são uma forma comumente utilizada para exercer pressão internacional e impor pressão a determinados países, essa então colocando pressão sobre Israel a respeito do fim da guerra. Israel criticou a iniciativa e disse que o texto é difamatório. Claro, o texto se iniciou depois do execrável massacre de 7 de outubro de 2023 em Israel, e ainda agora também gera uma situação de alta pressão. A gente foi a fundo nisso ontem, mas conforme desde 2 de março, quando teve um colapso da primeira fase do cessar-fogo, resumiram-se as operações militares em Gaza e o que é relatado é que existe uma dificuldade de entrada de auxílio humanitário e as coisas também geram uma proporção muito grave em termos da situação civil ali. Indo para a Índia, uma das manchetes que teve por tudo, você a essa hora do dia já deve ter visto por algum lugar. Um avião da Air India com destino a Londres caiu hoje, pouco depois de decolar de Ahmedabad, no oeste da Índia. Foram 242 passageiros estavam a bordo. Até o momento, são mais de 200 mortes confirmadas e apenas um sobrevivente confirmado, mas a investigação ainda está em curso. A aeronave, que era um Boeing 787, emitiu um sinal de emergência antes de perder contato e entre os passageiros estavam cidadãos da Índia, Reino Unido, Canadá e Portugal. O governo local lamentou o ocorrido e criou um corredor verde para agilizar o socorro às vítimas. A Air India, a operadora aérea, e o aeroporto de Gatwick, em Londres, confirmaram o acidente e expressaram, então, pesar pelo ocorrido. Aí estão, então, as confirmações na tela, que vêm por parte das autoridades aeroportuárias, tanto inglesas quanto indianas. Polônia, terra da minha bisavó, mas não só isso, um país com uma implicação imensa na Europa, e falo isso para a gente destacar e conseguir que o público tenha também uma noção do impacto disso. A gente cobriu antes a questão das eleições na Polônia. Mais uma eleição que permeou uma série de questões que passam por toda a Europa. Pauta migratória, questão digital, crescimento direitista e um debate mais amplo a respeito do futuro do continente. Na Polônia, lá isso também se manifestava, e o que aconteceu foi que Donald Tusk, que é então o presidente do país, melhor dizendo, o primeiro-ministro, acabou numa situação onde ele poderia não ter apoio depois das eleições e poderia haver um impasse entre presidência, primeiro-ministro e parlamento que deixasse a Polônia num entrave. Ele, então, passou por um voto de confiança no parlamento ontem e acabou conseguindo apoio para continuar governando, mesmo depois que o seu aliado foi derrotado na eleição presidencial. Então ele continuará governando e pode de fato surgir esse impasse. Apesar desse apoio parlamentar, ele tem um cenário político instável até 2027. Existem uma série de promessas em julho, mas que com a eleição de algumas semanas atrás e a situação no parlamento, apesar do governo ainda estar instaurado, podem ficar em um impasse entre os poderes e as reformas podem não progredir. Vale a pena acrescentar ainda que Tusk prometeu reformar o governo em julho e nomear um porta-voz para unificar o discurso da coalizão que vai entre esquerda, centro-direita, no seu caso. O Nawrocki, que ganhou a eleição presidencial, é o candidato mais à direita na Polônia, era um dos mais à direita, ou mais à direita, acabou não passando do primeiro turno, mas ele era o cara que acabou herdando esse caldo mais direitista na Polônia. Bem, a gente também falando em questões de impasses parlamentares, vai para Israel. Na nossa cobertura ontem de Oriente Médio, a gente estava falando a respeito de como Netanyahu, enquanto enfrenta também pressão externa fora do país, passava no Knesset, o parlamento israelense, por uma votação envolvendo a questão de convocação militar dos ultra-ortodoxos. Para a gente não se estender demais aqui nas nossas manchetes do Brasil e do mundo, essa é uma questão muito prevalente em Israel, mais do que se possa imaginar. É um debate muito grande quanto à questão da participação dos estudantes rabínicos, dos ultra-ortodoxos no serviço militar obrigatório, e é uma facção política com uma relevância que também compõe a base de aliados de Netanyahu. Tinha uma votação que poderia mesmo dissolver o parlamento ligado a isso em Israel, o que significaria novas eleições e uma situação muito frágil para a administração, conforme o país, afinal de contas, está numa guerra que molda novamente, depois de 20 meses, muda tudo no Oriente Médio. Então o governo de Netanyahu sobreviveu a uma votação para dissolver o parlamento israelense hoje, o que frustra uma tentativa da oposição de encerrar esse mandato em meio à guerra de Gaza. O motivo, como eu disse, é a questão dos ultra-ortodoxos e do serviço militar obrigatório. Netanyahu tem agora pelo menos 6 meses de estabilidade, para a pauta voltar no parlamento tem pelo menos 6 meses, e mesmo com esse desgaste, ele então estará à frente do país no aniversário de 2 anos, que esperamos não chegue, esperamos, claro, torcendo sempre por uma paz, torcendo sempre pela paz, que haja solução antes disso. Mas ele seguirá então pelos próximos 6 meses e estará adiante do país no aniversário de 2 anos do conflito, se ele até lá se estender.
E finalizando o nosso giro de notícias, nossas manchetes do Brasil e do mundo, a gente passa pelo Brasil. Pessoal, vou pedir aí a devida vênia, como dizem no juridiquês. A gente está falando de um assunto mais leve para terminar as manchetes do Brasil e do mundo. Esse eu que pedi. Afinal de contas, hoje é Dia dos Namorados. Então, o Dia dos Namorados desse ano deve ter menos consumidores nas lojas. Uma pesquisa da CNDR e do SPC, essas duas entidades, então, aponta que cerca de 93 milhões de brasileiros vão às compras, o que é quase 3 milhões a menos do que no ano passado. Mesmo com a queda, a data deve movimentar 22 bilhões de reais. A maioria pretende dar um presente só, com roupas, cosméticos e calçados entre os mais escolhidos e a média de gastos sendo de R$ 238 reais por compra. Pô,